Beleza? Estamos aqui hoje para iniciar uma nova playlist. Nossa ideia é dar dicas sobre coisas legais que nós vimos em relação ao Enem. Nós, eu e os meninos aqui, já prestamos Enem diversas vezes. Então nós temos alguma prática. Por exemplo, eu já prestei Enem 3 vezes 4 com essa. Meu colega aqui, Jefferson, já prestou. Quantas vezes, Jefferson? Deu umas 20. Deu umas 20, eu concordo com ele. Joelly também já prestou várias vezes e o outro Jefferson também. Sim, nós temos 2 Jefferson na função. Dá uma confusão? Dá, mas tudo bem. Hoje nós viemos para dar algumas ideias sobre redação. Muita gente tem redação como um grande problema na hora do Enem. Mas não é, cara. Redação ela é sua amiga. Você só tem que aprender como fazer. E nós estamos aqui para trabalhar isso. Primeiro, vamos entender o que é redatar. Redatar é fácil, é simples. É falar sobre algo. Por exemplo, quando você chega em casa e sua mãe pergunta a você, por exemplo, Jefferson, como é que foi o dia aí na escola? Você diz, mãe, o dia hoje foi legal, eu assisti a aula de história, assisti a aula de matemática, e briguei com o professor, joguei uma pedra num aluno, essas coisas assim, você está contando sobre o seu dia, então você está redatando. Redatar é isso, simplesmente falar sobre algo. Só que o nosso Enem ele não pede apenas que você redate aquilo, ele pede que você faça uma redação dissertativa argumentativa. Dissertar ou redatar é você falar sobre algo. A partir do momento que ele pede que você disserte e argumente, ele quer que você fale sobre alguma coisa e dê a sua opinião sobre aquilo. Por exemplo, se alguém lhe perguntar sobre um filme, você vai falar sobre aquele filme. Olha, o filme ele conta a história, por exemplo, A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas ele conta a história de uma menina chamada Rachel Grace e a sua história com o câncer. Pronto, redatei sobre o filme. Eu acabei de dissertar sobre o filme. A partir do momento que ele pede que você argumente sobre esse filme, ele quer que você dê sua opinião. Por exemplo, o filme foi muito bom, cara, recomendo pra você. Porque eu aprendi com o filme isso, por exemplo, aprendi com o filme que superação é uma das coisas mais importantes da vida. E pra mim aquele filme foi muito bom. Ou você pode dizer, olha, vai assistir aquele filme não vale a pena, é perca de dinheiro, porque o filme é muito chato e não vale a pena. Então, você está dando sua opinião, você está argumentando sobre determinado assunto. O Enem ele quer que você argumente e convença alguém sobre a sua tese, a sua opinião. Por exemplo, se a redação for sobre água, você pode dizer o seguinte: água é um dos bens mais importantes da atualidade. Isso pode ser um argumento que você pode utilizar. No entanto, você deveria fazer o que a gente ia falar agora, que é sobre a sua criatividade. A criatividade ela vem de acordo com a sua pesquisa, o seu viver. Renato, eu não sei fazer redação. Não é que você não sabe fazer redação, é porque você não tem a criatividade ainda para isso. Na realidade, você tem a criatividade, você apenas não a descobriu. A partir do momento que você começa a trabalhar maneiras de ter uma melhor criatividade, você vai conseguir falar coisas diferentes e não aquilo que a maioria fala. E nós estamos aqui para fazer coisas diferenciadas. Por exemplo, existe uma informação que veio no livro de geografia do cursinho que eu fiz ano passado, que dizia o seguinte: 70% da água consumida em todo o mundo é consumida pela área agrícola. Os outros 15% é consumido pela indústria. Apenas 10% da água consumida no mundo inteiro é consumida pelas casas domésticas, assim como a minha e a sua. Ou seja, aproximadamente 90%, de 80% a 90% da água consumida no mundo é consumida pela área agrícola, e não agrícola industrial, e não pelas casas. E a partir desse argumento você convenceria o seu leitor de que a solução para determinado problema relacionado à água, como a falta d'água, não é você simplesmente fechar a torneira em casa, tomar banhos de 5 minutos, ou passar menos tempo lavando a frente da sua casa com a torneira ligada. Na realidade, seria criar maneiras de reaproveitar a água dentro da área agrícola e da indústria. E isso seria brilhante, porque você conseguiria mostrar para o seu corretor o quão você conseguiu ter uma visão diferente de outras pessoas. E muitas vezes você tem uma redação que não está tão perfeita, não está tão bem escrita, mas ele tem argumentos tão diferenciais, tão, digamos assim, que saltam os olhos do professor, que vai dizer, esse aqui leu isso em algum lugar, esse aqui viu um jornal, esse aqui leu uma revista, participou de um fórum na internet sobre discussões, leu um bom livro, e isso é o que salta aos olhos do professor. Então hoje nós trabalhamos o que é uma redação. Redatar é falar sobre algo. Uma dissertação dissertativa argumentativa é uma redação onde tem o assunto do qual você precisa falar, tem o tema, e tem a sua opinião sobre o tema. No caso do Enem, você tem que convencer o nosso corretor da sua opinião. Você tem que fazer com que ele acredite na sua opinião. E nós estamos falando também sobre o seu diferencial. O diferencial de cada aluno é a criatividade. Para ter criatividade,
É muito simples. Você tem que ler jornais, ver jornais da televisão, você tem que ir atrás da notícia. Não acredita apenas em um meio de comunicação. Se a Jornal da Globo, por exemplo, disse alguma coisa, vá lá na internet e confirme aquilo em outras fontes confiáveis. Leia bons livros, veja vídeos interessantes na internet, que vai fazer com que você aprenda cada vez mais. Bem, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre redação. Nós queremos trazer mais vídeos falando sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixem aí seu like, deixem dicas ali embaixo. E aí, valeu!